Então vamos à nossa 11ª aula e vamos falar hoje um pouquinho do Império Mogol. A gente, como vocês sabem, mas não custa nada a gente sempre lembrar, nós estamos preocupados em falar desses impérios dentro desse corte temporal que a gente fixou no século XVI e século XVII, né? A nossa preocupação é deixar claro que muito do que vai acontecer nesses impérios ao longo do século XVIII, século XIX, às vezes até do XX, quando é o caso do Império Otomano, a gente vai deixar de falar porque não está na nossa alçada, né, de análise. Mais uma vez, quem quiser aprofundar os temas aqui apresentados, é só procurar não só a bibliografia que está associada ao programa do curso, mas também aquela bibliografia que eu tenho colocado disponível no AVA. E ainda, quem quiser aprofundar um pouco mais e eu puder fornecer alguma, algum, algum material, é só fazer o pedido isoladamente que a gente tenta atender todas as necessidades, tá? Então, a gente vai começar a falar desse fantástico império muito pouco conhecido, né, entre nós que estudamos história. De uma maneira geral, a gente sabe muito pouco sobre o Oriente, sobre a Ásia, especialmente nesse período, e é compreensível porque o curso é montado, é estruturado muito numa lógica eurocêntrica e tradicional da história. Então, a gente escapa desses temas, infelizmente. Mas estamos aqui, né, para tentar compor um pouco essa lacuna e, por outro lado, fazer uma apresentação geral para que vocês despertem mais uma vez a curiosidade e, quem sabe, vocês mergulhem num estudo mais aprofundado. Vocês podem falar, mas Império Mogol é uma coisa tão fantasticamente distante do Brasil, como é que a gente pode fazer isso? O texto que baseia a nossa aula é de um historiador português, Jorge Flores, e é muito interessante, porque ele, a partir de fontes portuguesas, ele faz uma análise muito interessante do Império Mogol, né? Então, não é uma coisa impossível de se estudar, não, né? Basta ter, é claro, disposição e conhecer bem as fontes para poder trabalhá-las, né? Então, não se intimidem por isso, porque é claro que se você pudesse ler as fontes originais, né, da tradição do Império Mongol, seria bom, seria ótimo, né? Muitos historiadores fazem isso, a gente tem acesso aos trabalhos de quem faz isso, mas não inviabiliza, o que eu quero dizer é isso, não inviabiliza você poder, através de um mecanismo engenhoso, né? Como esse que o Jorge Flores usa, de alcançar temáticas aparentemente muito fantasticamente distantes, né, de um historiador brasileiro. Então, se tem vontade, se tem curiosidade, se desperta interesse, há soluções possíveis para tratar o assunto, né? Então, vamos começar falando um pouco sobre a denominação do Império Mogol. A denominação Império Mogol ela é muito perigosa, né? Porque muitas vezes quando você fala Império Mogol, muitas pessoas falam, não, você falou errado, é Império Mongol, né? E não é a mesma coisa. O Império Mongol, como a gente falou nas aulas lá do Império Otomano, foi construído por Gengis Khan, uma expansão vertiginosa,
né? Muito importante, com certeza, mas e que com alguma ligação com essa história que a gente vai falar hoje, mas não é a mesma coisa, né? E a diferença, a perda desse Nzinho é significativa, não é à toa, né? Aliás, para tentar fugir um pouco dessa confusão, a gente pode usar outros termos, os termos diretamente traduzidos da tradição anglo-saxã, o Império Mughal, o Império Mogul, né? São três maneiras de definir esse império. É verdade que essas três fórmulas elas são muito mais uma solução do século XIX, dos estudiosos do século XIX, olhando para essa experiência histórica do passado, eles vão aproveitar justamente essa ideia de que o fundador do Império Mongol é um descendente de Gengis Khan, por parte de mãe, né? Por parte de pai, ele é descendente do rei Tamerlão, que também não é pouco famoso, ele é bastante conhecido, né? É, também teve uma campanha muito impressionante naquela região do, da Ásia Central, né? Então, o Babur ele tem essa dupla ascendência poderosa, né? De pai e mãe, e é a partir dessas ligações que os historiadores batizaram esse império de Mogol, né? Ou Mughal, ou Mogul. Mas o próprio império, as pessoas, né, que viviam naquele momento histórico, eles preferiam usar o termo de Império Timúrida, né? Timúrida que vem de Timur, que é uma variação da dinastia do Tamerlão, né? Então, todas essas designações podem ser usadas, não tem nenhum problema. Agora, apenas que o Império Mogol apesar de ser um nome consolidado oficialmente no século XIX, ele pode gerar essa confusão que a gente já indicou para vocês, né? As fontes portuguesas, a gente vai ver, com o Jorge Flores, né? Eles usam muito, quando se refere ao imperador, o termo de grão-mogol ou grão-mogor. Também é uma outra fórmula que eles usam, tá? Mas esse é o título do rei, digamos assim, do imperador desse império. Mas não usam, as fontes portuguesas não usam a expressão Império Mogol, né? Ou falam o grão-mogol, confundindo o título de imperador com seu próprio império, né? Mas também usam outros termos para definir o Industão, né? Que é uma desinência genérica de toda aquela região que vai vir a ser domínio do Império Mogol, né? E, portanto, são desinências que vocês podem usar sem nenhum susto de estar falando besteira, tá? Tá falando certo. Só tem que tomar cuidado quando fala mogol para enfatizar a perda desse Nzinho e distinguir do Império do Gengis Khan, né? O curioso é que a tradição historiográfica do século XIX quis enfatizar essa herança tártaro-mongol, né, essa herança por parte de mãe que o Babur tinha, né? Mas, na verdade, se a gente for olhar com atenção, o Império Mogol tem muito mais presença da herança persa, ou seja, a tradição do Irã, né? Ela é muito mais enraizada na cultura
do Império Mogol do que propriamente essa ramificação tártaro-mongol, né? Mas, mais uma vez, isso não é um erro, é apenas uma ênfase os historiadores do século XIX deram ao analisar esse fenômeno político, essa potência, né, que foi o Império Mongol. Mogol. Até eu, de vez em quando, tenho que tomar cuidado, porque você fala Mogol, às vezes pode confundir o som, né? O Babur, que é o fundador da dinastia, da dinastia e também do próprio império, ele ele é uma figura bastante interessante. A origem dele é de Samarcanda, né? A região onde hoje fica o Uzbequistão, né? Então a origem dele é uzbek. A gente viu lá nas aulas do Império Otomano que fazia parte desses vários grupos que faziam a etnia turca, né? Portanto, daí a tradição tártaro-mongol que é enfatizada no século XIX. É, e depois ele vai ser expulso de Samarcanda e vai se fixar em Cabul, atualmente no Afeganistão, né? E de Cabul, como ele ganha o título de chefe local, ele acaba fazendo uma campanha contra especialmente o sultanato de Delhi. A gente vai ver os mapas aí já já e eu vou explicar um pouco melhor isso, né? Essa campanha que vai ser vitoriosa, né, que ele vai conseguir abocanhar uma boa parte do território do que a gente chama de sultanato de Delhi, é, é resultado de uma força militar muito grande que o Babur conseguiu reunir, especialmente porque com o Império Otomano, com o representante do Império Otomano, ele teria aprendido as técnicas de organização de exércitos e o uso de armas de fogo, naquelas modalidades de tiros de repetição, e uma série de outras técnicas, desenvolvendo foguetes que causavam muita confusão entre os exércitos hindus que utilizavam elefantes e aquele barulho assustava os animais e desbaratava completamente as fileiras desse tipo de falange do exército, dos exércitos com os quais eles entraram em conflito, né? E também por parte dos Safávidas, do Império Safávida, que é aquela região que também falamos na aula do Império Otomano, que é uma espécie de herdeiro dos Sassânidas, que por sua vez são herdeiros da tradição persa, né? Aquela região ali do Irã, né? Com eles tiveram um apoio significativo do Império Safávida, porque inclusive o Império Safávida era inimigo do Sultanato de Delhi. Então, os Safávidas vão apoiar esse projeto, digamos assim, do Babur e de seu filho, o Mayum, que quando sofreu um revés muito forte de reação de várias regiões que se sublevaram contra o seu domínio, acabou indo se refugiar por 15 anos justamente no Império Safávida. E de lá ele se reorganiza e retoma o poder depois desse tempo, né? Depois de 15 anos. Então, a, a, a origem do Babur, essa origem turca, esses laços
culturais com os turcos que levaram a uma aproximação com o Império Otomano, a relação também com o Império Safávida, tudo isso a gente tem que ver como um sistema, né, que está se difundindo aí e que a gente já viu um pedacinho dele quando estudou o Império Otomano. O Império Otomano a gente deu muita atenção ao conflito de expansão em direção à Europa Central, mas a gente não pode esquecer também que o Império Otomano teve uma participação significativa nessa fronteira leste, né, do Império, como a gente também já falou nas aulas anteriores. Aqui então nós temos alguns mapas para entender um pouco como é que foi esse processo de expansão do Império Mogul ou Mogol ou outra desinência que vocês queiram usar, tá? Portanto, como a gente disse, o Babur ele vai sair aqui de Cabul e vai fazer uma campanha contra o Sultanato de Delhi. Aqui a gente tem um mapa que mostra o que era o Sultanato de Delhi, né? E por que que a gente diz que o Babur ele vai conquistar praticamente todo o Sultanato de Delhi, né? Depois, mais tarde, a gente vai ver que o Akbar, a partir de 1561, vai consolidar essa região aqui do Punjab, etc., né? Depois eles vão crescer para a região do Gujarat, Bengala, Orissa. E no apogeu do Império Mogol, a gente tem o Decão também sendo anexado, ou seja, na parte interna do continente, do subcontinente indiano, né, da Península Hindustânica, é dominada pelo Império Mogol, ou seja, a gente pode ver nesse mapa que até o finalzinho do século XVII, o Império Mogol era praticamente toda a Índia, né? A região sul da Índia ficou fora do domínio do Império Mogol. Goa continua domínio português, né? E aqui está uma zona de contato importante que o Jorge Flores vai falar no nosso texto, né? Uma outra coisa que é importante a gente ver é que com a expansão do Império Mogol, você vai ter vários outros sultanatos e reinos hindus sendo engolidos pela expansão, né? Então, se a princípio é o sultanato de Delhi que vai sucumbir, né, diante da expansão mogol, mais tarde, ao longo do século final do século XVI e ao longo do século XVII, outras regiões serão anexadas, né, como, por exemplo, o sultanato de Golconda, o sultanato de Bijapur e o reino hindu de Vijayanagar, que os portugueses chamavam, curiosamente, de Bisnaga, o reino de Bisnaga. Eu acho que era o som Janagar, falado assim muito rápido, talvez. Eu não sei bem como eles chegaram a isso, mas de qualquer forma, vocês vão ler nas fontes muito mais frequentemente o termo reino de Bisnaga do que o reino de Vijayanagar. O que é interessante aqui é que é um reino hindu, né? E que sobrevive apenas aqui no sul, como a gente pode ver nesse mapa aqui, né? Então, esses três mapas, na verdade, o que nos interessa da expansão é esse aqui, né? Mas o que eu quis mostrar com esses dois pequenos mapas é por onde e contra quem esse Império Mogol acabou prevalecendo, né? Ganhando nas suas batalhas e nas suas campanhas, né? Então, isso, se vocês notarem, com essa dimensão que os mogóis tiveram aqui, eles tinham tanto acesso ao Mar Arábico quanto ao Golfo de Bengala, ou seja,
tanto a costa leste quanto a costa oeste da Índia, né, da Península Hindustânica, podia ser acessada pelo Império Mogol. Isso é muito importante, a gente vai ver, porque a atividade econômica, de produção de bens, tanto de alimentos quanto de produtos em geral, escoavam também para essas redes comerciais que existiam já há muito tempo nesses oceanos, nesses mares que formavam o Oceano Índico, né? Então, do ponto de vista geográfico, portanto, o Império Mogol ele tinha uma grande possibilidade de desenvolvimento comercial, graças a esse desenho da sua expansão, né? O que vocês vão ler no texto, ou já leram no texto de Jorge Flores, é justamente como é que essa relação entre Goa e o Império Mogol se estabeleceu, né? É curioso porque a gente disse aqui que a gente chama toda essa região aqui de Indostão, né? Indostão. Mas, curiosamente, os imperadores mogóis chamavam a região de Goa e os domínios portugueses de Frangistão. Frange ou Firange era uma corruptela do termo franco, né? A origem disso remonta à Primeira Cruzada. Aliás, antes até da Primeira Cruzada, né? Na Cruzada Popular, que foi uma cruzada muito doida, liderada pelo Pedro Eremita, que chega no Oriente a partir de uma conclamação absolutamente anárquica, né? As pessoas que se juntaram a esse Pedro Eremita eram pessoas comuns, tinham arados e instrumentos de agrícolas como armas, eram andrajosos, né? Quase mendigos. É, e quando chegaram no Oriente, primeiro em Constantinopla, quando o imperador viu aquilo, ficou até assustado e transportou rapidamente aquela gente para a região da Anatólia, né? E deixou a, atacar os muçulmanos que olharam para esses caras e falaram: esses franges, esses francos, esses bárbaros francos, né? Por, são pessoas completamente despreparadas e eles são massacrados, né? Essa cruzada popular é um massacre terrível. E explica um pouco o sucesso da Primeira Cruzada, que chega depois dessa primeira experiência, digamos assim, e os muçulmanos da região não dão tanta bola mais, porque falam, é mais do mesmo, são aqueles bárbaros enjoados, os tais dos franges, né? E, na verdade, aí era um exército constituído, bem organizado, forte, que vai causar perdas significativas aos muçulmanos e vai conseguir tomar Jerusalém, né? Então, essa nomenclatura, essa palavra que define os ocidentais como uma coisa, como bárbaros, né? E bárbaros francos, né? De origem desse ramo, né? Dos povos germânicos que fizeram a invasão do Império Romano do Ocidente, ela vira uma denominação genérica para os portugueses, né? Que chegaram na Índia lá no finalzinho do século XV e início do século XVI, né? Então, ao olhar dos indianos e do Império Mogol, esses caras eles vêm dessa tradição, né, desses bárbaros francos, com esse nome de frange. Aliás, esse termo frange vai ser usado também na China.
os chineses também vão usar Firangi, se não me engano, a desinência que os chineses vão usar, também recebendo essa influência dos muçulmanos e dos registros desses povos orientais sobre esse grupo que é mal visto, muito mal visto, nesse sentido, de que são bárbaros, são pessoas que não são civilizadas, que não dominam a cultura específica dessas regiões, tanto da Índia quanto da China, né? Então eles são vistos como bárbaros, ameaçadores. Então é curioso ver as fontes mogóis se referirem aos portugueses como o, a região que os portugueses habitavam, né, que é Goa, como o Frengistão, né? Frengistão, né? Ou Frangistão. É bastante curioso isso. Mas é só para vocês, quando forem ler o Jorge Flores, não ficarem perdidos quando ele fizer essas ilações, tá bem? Aqui a gente tem uma linha do tempo básica para apresentar para vocês do processo de consolidação do Império Mogol, né? Que vai ser no século XVI. Em 1526 tem a Batalha de Panipat, que é considerada a fundação do Império por Babur. Babur ganha essa batalha contra o Sultanato de Delhi e, com isso, dá início ao Império Mogol. Esses anos iniciais eles são muito complexos, né? Porque eles estão assumindo eles são estrangeiros, né? Tem que lembrar isso, né? E o Babur é muito consciente dessa condição de estrangeiro, de não conhecer bem, né, a cultura da região do Sultanato de Delhi. E, como tal, claro que vai haver uma reação, né? E a reação vai vir de duas regiões muito importantes, de Bengala e do Gujarat, né? É, o filho de Babur, que vai assumir o, o, o império, ele vai enfrentar essas resistências e vai acabar perdendo, né? E ele então, nessa batalha de Kanauji, o Manjum, ele é derrotado, né? E ele tem esse longo exílio no Império Safávida de 15 anos, né? E ele volta em 1555 e conquista Lahore, que é uma cidade importante do norte da região que a gente está estudando, e, portanto, restabelece o seu poder. Só que ele morre logo no ano seguinte, em 1556. Tem um acidente, ele morre acidentalmente. E seu filho, o Akbar, ele ainda é muito jovem, ele tinha 14 anos quando isso aconteceu em 1556. E ele então não assumiu. Ele era o imperador, é claro, mas era menor, né? Então ele teve o seu tutor, que tinha sido indicado pelo Humayun, ficou sendo o regente do jovem Akbar, que aos 18 anos, em 1560, ele então assume a sucessão, neutraliza a presença desse regente, que tem, é claro, algumas questões. Ele até consolida a conquista, por um lado, mas parece que ele tinha algumas ambições um pouco mais radicais, digamos assim, e o Akbar vai ter que se impor para ser o imperador. E, na verdade, o Akbar é o grande articulador da, dessa consolidação do Império Mongol, como a gente vai ver. Uma coisa que é importante saber é que a arte no Império Mongol é muito cultivada. Então a gente tem
uma profusão de produções artísticas, de retratos, de desenhos riquíssimos, belíssimos, o que nos é muito útil, né? Para analisar e estudar esse tema, né? E aqui a gente tem 3 exemplos de gravuras mostrando esses grandes imperadores, os 3 primeiros imperadores do século XVI, né? O Babur, o fundador, né? O Humayun, que tem essa governança atribulada, ele consegue ficar no poder de 1530 até 1540, depois ele tem 15 anos de exílio, volta, consegue reconquistar o império, mas morre logo em seguida, e o seu filho, Akbar, que é aquele jovem que a gente acabou de falar, né? E que é o grande articulador do Império. Então são 3 gravuras muito bonitas, né? Como vocês podem ver, a arte mogol é muito colorida, é muito bonita mesmo, né? Não tem outra definição que não essa. E aqui a gente tem esses 3 exemplos e a gente aproveita e apresenta essas figuras das quais a gente falou até agora. Como eu disse a vocês, o Babur e até o Akbar, com certeza, eles têm consciência do quanto eles são estrangeiros nesse mundo que eles estão dominando. Então, eles têm que interagir com determinadas características culturais da região, né? Eles são os, os, os reis, os imperadores mogóis muçulmanos, eles são convertidos ao Islã, mas eles percebem a importância de relativizar essa possível imposição do islamismo nessa região. Então a gente vai ver que desde Babur existe uma condescendência, uma tolerância em relação às manifestações de outras religiões. Aqui a gente tem um quadro que mostra uma visita do Babur e dos seus soldados a um templo hindu, uma respeitosa visita que ele faz, né? E do outro lado a gente tem uma outra gravura também muito bonita, que também são 2 ótimos exemplos dessa arte que eu estou dizendo que é muito desenvolvida no Império Mogol, de um debate, né, que o Akbar promoveu entre vários representantes de várias religiões. Então, vocês podem ver aqui, esses 2 aqui de preto, né, são 2 jesuítas que estão debatendo com muçulmanos e outras denominações religiosas, porque o Akbar tinha curiosidade, né, muito grande, e ele assistia esses debates como se fosse uma espécie de contenda, né, de disputa, e, e isso dava esperança tanto aos islâmicos quanto aos jesuítas e às outras manifestações religiosas de atrair a sua simpatia e até mesmo a sua conversão. Na verdade, o Akbar ele vai criar uma religião específica que tem uma coisa muito parecida com um culto à personalidade. Ele vai ter um discurso até quase ecumênico, porque ele vai dizer que o importante é Deus, né? E todas as religiões devem ser respeitadas, mas o que mais interessa é ser um bom homem diante de Deus, uma definição genérica. Não vou, eu disse aqui ecumênica, estou exagerando, é claro, mas que dá um pouco essa dimensão de que ele tolerava várias manifestações religiosas dentro do seu império. Essa tendência, é claro, com o tempo vai se esmaecer, vai se enfraquecer.
a gente vai ver que os outros imperadores do século XVII, desculpem, do século, não, perdão, do século XVII, é isso mesmo, eles vão cada vez mais diminuir essa capacidade de tolerância religiosa, cada vez mais eles vão abraçar uma radicalização do discurso islâmico, né? E isso vai criar um ruído significativo, especialmente com as populações de origem hindu, né? Então você vai ter alguns problemas aí que, inclusive, vão ser um dos elementos que explicam a decadência do Império Mogol. Mas isso a gente vai falar daqui a pouco. Eu só quero mostrar nesses dois desenhos, né, dessas duas gravuras, a, a, a demonstração dessa capacidade de negociar com a realidade local que esses imperadores tiveram. O Babur, por um lado, por ser o conquistador e fundador, e o Akbar, que foi extremamente sensível a essa realidade multicultural com a qual ele estava lidando, né? Então, como eu disse, o Akbar é o grande engenheiro, né? É o grande responsável por estruturar o Império Mogol, por vários motivos, né? Por causa da questão da tolerância religiosa, porque apoiava as manifestações culturais e artísticas, isso tudo alimentava uma grandeza, né, geral do Império, mas especialmente porque ele organizou administrativamente muito bem o Império, né? Ele criou 4 departamentos e cada um desses departamentos tinha um ministro, um responsável. Eram 4 departamentos, um cuidava das finanças, um outro cuidava dos pagamentos aos soldados e aos civis, tinha um terceiro que era uma espécie de primeiro-ministro, que cuidava de assuntos gerais, e havia também um responsável pelos aspectos religiosos. Então você tinha esses departamentos associados ao imperador. Além disso, ele vai criar 15 províncias, vai dividir o império em 15 províncias. E em cada uma dessas províncias, ele vai estabelecer as suas próprias autoridades regionais, ele vai incentivar, portanto, a formação de uma elite governante, né? Mas que nesse período dele, Akbar, e dos seus imediatos descendentes no século XVII, vai estar muito centralizado o sistema todo, né? É, e vai ser muito supervisionado pelo imperador, né? Inclusive, a gente vai ver que a corte mogol ela é uma corte que vai andar por vários lugares da região do império, né? Justamente para fortalecer essa presença do imperador em cada uma das regiões. Mas, com certeza, Akbar foi o grande articulador disso. É claro que cada um dos outros imperadores vão aqui e ali associar algumas alterações interessantes nesse processo, não só administrativo, como econômico, eh, agrário e assim por diante, mas o arcabouço, a base desse império é sugerida pelo Akbar, e cria condições para um enorme sucesso, né, desse império. Esse império vai se tornar, no século XVII, uma grande potência econômica, né? Vamos lá ver já já com que características. Aqui mais alguns exemplos da arte mogol, né, com os retratos dos outros 3 imperadores do século XVII, o Jahangir, o Shah Jahan e o Aurangzeb.
O Shah Jahan, acho que todos vocês devem conhecer, da música do Jorge Benjor, né? O príncipe Shah Jahan e a princesa Ilmarra, é aquela música Taj Mahal, Taj Mahal. É ele, o Shah Jahan, que é o imperador que construiu, mandou construir o Taj Mahal, que na verdade é um mausoléu que abriga os restos mortais da sua esposa, que morreu dando à luz ao seu 14º filho, a desgraçada coitada. Teve 14 filhos e já não aguentou o 14º, ela cansou e morreu. Então, em homenagem a essa mulher que era adorada por esse imperador, se construiu, a gente vai ver já já, uma imagem do Taj Mahal, um monumento maravilhoso que indica não só a riqueza do Império Mogol, mas também a grandiosidade, né, da sua arte, da sua arquitetura e a riqueza, né, que dava condições para fazer esse tipo de construção. Né? A partir do Aurangzeb, você vai ver um declínio significativo do Império Mogol. Mas, por sorte nossa, como o reinado dele vai até 1705, a gente não vai entrar muito no século XVIII, como a gente combinou, né? E vamos parar nesse corte cronológico aqui. Mas esses três ainda vão viver um período áureo da história do Império Mogol. Então, como eu já disse, as capitais, né, ao longo do tempo, elas foram mudando, né, de cidades. A corte, portanto, ela circulava em várias capitais, em várias cidades. Isso é uma demonstração, mais uma vez, daquilo que a gente está falando, dessa consciência que os timúridas tinham de que eram um grupo estrangeiro, fixado, dominando uma terra estrangeira. Né? Então, o fato de não ter um lugar fixo e esses lugares serem modificados ao longo do tempo, né? Demonstra isso. Então, você tem a presença em Agra, depois em Fatehpur Sikri, em Lahore, volta a Agra e finalmente sossega em Delhi, né? Que aí, a partir de meados do século XVII até o final, o colapso final do Império Otomano, desculpem, do Império Mogol, que acontece. Eu apertei alguma coisa aqui que fez um barulho.